Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Como vocês estão? Família 6 e 6. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom a gente começar esse dia de hoje maravilhoso. Esse dia onde a gente vai falar sobre algo muito importante, que é a nossa voz no mundo, é a nossa voz e como olhar para a nossa voz e a importância da saúde da nossa voz, né? Muitas vezes a gente se depara cuidando, assim, eu sempre digo assim, quando mais a gente estuda o corpo humano, mais a gente descobre que tem um pedacinho de você que precisa de atenção, que precisa de carinho e que precisa de cuidado. Só me dá um ok do som, pessoal, se tá bom. Vai chegando, vai colocando ao que você é grato no dia de hoje. Se você pudesse agradecer a algo, ao que você agradeceria? Passando um helicóptero aqui. Como está o som? O pessoal só vai me dando um ok. Tudo certo? Tá ok? Que bom, então. Sejam todos muito bem-vindos ao que você é grato no dia de hoje. E deixa eu fazer uma propaganda hoje para o Instituto IOD Despertar. Eu quero convidar vocês hoje para despertar. E esse é para vocês morrer de inveja da xícara do IOD. Essa xícara a gente ganhou no Natal de presente, né? Toda a equipe, todo mundo recebeu de presente de Natal. Ok, bora lá então. Vou trazer a nossa super convidada, a Tatiane Gomes. Ela é uma fonoaudióloga formada já há muito tempo, especialista na parte de voz e tem feito muitos estudos para estudar a voz também do mundo online, também das pessoas que precisam se posicionar, que também precisam se posicionar, né? Que precisam dar o seu melhor no processo hoje de comunicação e estão sendo abalados pelo processo da voz. Porque, gente, por exemplo, fazer uma live, ficar 1 hora falando, ou fazer, ou trabalhar os próprios professores que estão trabalhando online hoje, e as reuniões, então a gente tem falado muito mais. E ao falar muito mais, a gente também está passando por um processo onde a gente mudou a nossa comunicação. A nossa comunicação tem uma interferência já que não é mais somente a física, somente as barreiras, somente os bloqueios, mas a gente tem a interferência tecnológica. Agora mesmo, nós tínhamos uma interferência, eu realmente não ia conseguir falar com vocês com aquele barulho externo, porque eu preciso me concentrar para estar aqui com vocês inteira. Então, gente, se isso faz sentido para vocês, é muito importante a gente olhar agora quais são as questões biológicas da voz e quais são as questões sistêmicas da voz. Por isso eu trago aqui com vocês a nossa querida Tatiane. Tati, né? Eu vou chamar de Tati, porque eu não consigo chamar de gente. Tati, seja muito bem-vinda. A Tati já é membro da família 6 e 6. Se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho da tua história, fala um pouquinho da Tati, da tua experiência como fono e bora lá, vamos falar sobre a saúde sistêmica na sequência e biológica da voz. Eu sou Tatiane Gomes de Oliveira, eu sou a filha do Vilmar e da Iris, eu sou esposa do Danilo, mãe da Micaela e eu sou fonoaudióloga formada há 14 anos. No final da minha graduação e início da minha vida profissional, eu fiz muitos cursos na área de locução, na área de oratória, eu ministrei cursos na área de oratória. E o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre oratória. Eu sempre gostei dessa parte do falar, do se expressar. E no TCC, eu precisei ser aquilo que eu aprendi. Então, foi um desafio para mim, porque eu precisava ser tudo aquilo que eu ia apresentar para os professores. E deu super certo. Eu sou uma pessoa que primeiro preciso me tornar aquilo que eu acredito. Só que o destino na vida profissional me levou para a saúde auditiva e saúde do trabalhador. E para a área de fala e locução. Eu trabalhei em muitas empresas na área de aparelhos auditivos, na área de medicina do trabalho. Eu fiz formação na área de segurança do trabalho e saúde do trabalhador. Eu trabalhei em grandes empresas. Na verdade, eu trabalhei em todas as empresas que eu tinha sonho de trabalhar. A única coisa que eu não fiz ainda foi empreender e ter meu negócio próprio. Não tinha feito, né? Não tinha feito, né? Quando eu engravidei da Micaela, eu trabalhava em 2 empresas multinacionais e eu era apaixonada pelos 2 trabalhos que eu tinha. O meu marido, gentilmente, ele me pediu para escolher um dos 2 lugares, porque os 2 eu não daria conta e ele estava preocupado com a minha saúde e a saúde da nossa filha. Porque eu era ligada no 220, então não ia funcionar. A decisão não foi fácil,
porque eu gostava dos dois lugares. Eu sou comprometida, eu sou responsável e eu sou muito dedicada. Então, na hora de escolher, eu pensei nos meus empregadores. Na empresa que eu entrava às 5h30 da manhã, eu revezava turno. Então, se eu faltasse, se eu tivesse alguma intercorrência, o meu turno ficaria descoberto. Na outra empresa, tinham 4 pessoas que faziam a mesma coisa que eu. Então, se eu faltasse, não faria muita diferença, porque tinha alguém para me cobrir. Eu optei por ficar nessa empresa. Foi a melhor decisão da minha vida, porque eu tive várias intercorrências na gravidez. Porque se eu não quis parar, o meu corpo me fez desacelerar. Então, o meu corpo falou, olha, você precisa parar e desacelerar. Então, o meu corpo fez eu desacelerar. Na minha cabeça, eu tinha certeza que depois que a minha filha nascesse, eu ia continuar minha vida normal. A minha filha ia ficar numa escola em período integral e eu continuaria trabalhando na minha empresa dos sonhos. Estava tudo resolvido. Só que não foi assim que aconteceu. O universo me mostrou que a minha prioridade, naquele momento, era ela. E eu poderia fazer diferente. Eu poderia honrar a minha mãe de outra forma, não imitando ela, saindo para trabalhar 10, 12 horas por dia, e a minha filha ter que ficar num berçário 10, 12 horas por dia. Por quê? Porque as minhas condições e a minha realidade eram diferentes da que a minha mãe teve. Só que aí o meu processo de cura e transformação foi igual da águia, muito doloroso. Porque tudo isso que eu contei para vocês, conscientemente, eu sabia o que tinha que ser feito, mas o meu inconsciente me bloqueava. Eu sabia o que tinha que ser feito, mas eu não conseguia fazer o que tinha que ser feito. Hoje, eu entendo que eu estava ferindo a lei do pertencimento e que, inconscientemente, eu estava honrando a minha mãe, repetindo os padrões. E o mais interessante, Ju, é que eu me achava a dona da verdade, a melhor que todos. Eu sempre dei demais para os outros, sempre. Ferindo outra lei aí, do equilíbrio. Eu gostava de apontar o erro dos outros e dizer para os outros o que eles deviam fazer. Eu era muito boa em dar o conselho para os outros e opinião. Algumas pessoas não gostavam de mim por causa disso. Mas outras até gostavam e vinham me agradecer dos conselhos que eu dei. Nossa, obrigada. Eu sempre achava que os outros tinham problemas. E nunca eu. Eu sempre falava que os outros precisavam de uma terapia, de um tratamento psicológico. Eu, não, eu estava bem resolvida. Só que não, né? Até que em 2018, eu olhei profundamente para mim pela primeira vez e falei assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso fazer uma terapia. Eu não estou no meu estado normal. Eu preciso olhar para alguma coisa na minha vida que eu não estou olhando, mas eu não sabia o que era até então. Alguma coisa não estava legal. Foi quando eu iniciei meu processo, né, de autoconhecimento com as minhas terapias. Eu comecei com uma terapia psicológica, normal. Depois eu fui para uma terapia na visão antroposófica. E aí foi quando eu conheci a Ju e o Instituto IOD, em junho de 2020. Aí, gente, ela não tinha mais um lugar normal, tá? Eu acho o máximo, porque ela não tinha mais um lugar normal. Eu não era normal. Quer dizer, ninguém é normal, né? Todo mundo tem algo que é tão diferente, que é tão especial, que o normal que a gente fala é o normal que a sociedade enquadra, né? Nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? E se aposentar. Esse é o normal que a sociedade nos impõe, se comportar direitinho, não falar, não trazer a tua autenticidade, né? E eu trabalho muito com as águias, né, Tati? De quanto a gente tem que trazer a nossa autenticidade para o mundo. Por exemplo, gente, não adianta, eu queria mostrar o helicóptero aqui, porque eu sou assim, né? Eu ia parar para olhar o helicóptero. Então, a gente tem que trazer a nossa autenticidade. Se vocês me pedirem, é certo fazer isso na live? Não, não é certo, né? Mas entre ser certo e ser eu, o que é melhor, né? É ser eu, né? Então, e aí a Tati caiu num lugar que não era normal, né, Tati? Então, vamos lá. Não era eu, né, Ju? Não era normal porque não era eu.
E então eu conheci o Instituto IOD, as lives, eu participo da família 6 e 6 desde Desde junho. o início, né? Quase início, né? Mas bem no início ainda. E assim, como eu já vinha de uma terapia onde que dizia que a nossa cura está escondido dentro da nossa própria história, quando eu conheci o Instituto IOD e a Ju, a visão sistêmica ela era o que faltava no meu processo de evolução. E desde o início tudo fez muito sentido. E eu acho que está sendo assim um nível hard o meu processo de encarar, entender, né, tudo que está acontecendo. E faz muito sentido desde o início. Terapia sistêmica, visão sistêmica fez sentido na minha vida. E eu posso dizer assim que a minha alma estava esperando pela Ju. Desde o início, a primeira live que eu assisti, eu falei, cara, é ela. Ela é ela. E assim, na nossa mentoria, né, Ju, a Ju, ela me ajudou a me organizar profissionalmente. Eu te confesso que eu imaginei que a gente ia descobrir algo extraordinário na mentoria, sabe? Mas, cara, eu imaginei que na mentoria eu ia descobrir que a minha missão era fazer barulho aí. É aqui. É o nosso helicóptero. Nosso helicóptero. Voltou. Eu imaginei que na mentoria eu ia descobrir que a minha missão era fazer algo totalmente diferente do que eu já fazia na vida. Né, Ju? Lá eu novamente ferindo as leis sistêmicas. A lei do pertencimento, né? Eu queria excluir tudo que eu já tinha vivido até então. Mas não podemos excluir ninguém, pois se excluímos e não vemos algo, tendemos a repetir destinos, né? E então temos que ver, incluir, contar as histórias. E eu também estava quebrando outra lei, a lei da hierarquia, porque eu não sabia meu lugar no mundo. Porque eu achava que sabia mais de qualquer um, eu me achava dona da verdade, eu era procrastinadora e com muitas dificuldades de cumprir regras. Então, na mentoria, o que nós fizemos? A gente simplesmente. Pode seguir, eu tô bem, tô bem. Na mentoria, nós somente incluímos uma área da fonoaudiologia, que eu sempre gostei, mas que por medos, por traumas, por inseguranças, por excluir essa parte da fonoaudiologia da minha mente, não estava fluindo. Eu estava excluindo uma área, né? Quando eu entendi isso, dessa exclusão que eu estava fazendo dentro da minha vida profissional, a luz e o amor amplo surgiram. E eu disse, cara, é isso. Ela tem razão, é isso que eu tenho que fazer. Até o meu marido, ele falou assim, nossa, eu lembro de um curso que você deu, você é boa nisso. E aí, o que é isso? É atuar na área terapêutica da fonoaudiologia. Que a fonoaudiologia ela é uma ciência que cuida de todos os processos da comunicação humana. O fonoaudiólogo, ele atua na prevenção, intervenção, reabilitação e aprimoramento. Fala, voz, escrita, fluência, audição, deglutição, sucção, motricidade oral, dentre outras coisas. Então, na mentoria, a gente descobriu que o meu foco é a área terapêutica, é a parte de terapia. O meu foco hoje é o aprimoramento da voz e da fala de pessoas comuns e profissionais que utilizam a voz e a fala para se comunicar. O meu propósito é ajudar as pessoas a conquistarem mais clareza e segurança na fala. Por quê? Porque existe uma crença limitante aonde fala que quem precisa cuidar da voz e da fala são profissionais da voz, que são músicos, atores, jornalistas e apresentadores. Muito longe da nossa realidade, né? Tipo, não é o que nós fizemos, né? É o que os outros fazem, né? Como se a gente se excluísse. Por isso que eu disse, né, Tati, é uma partezinha do nosso corpo que às vezes, assim, ó, só vai perceber quando ela falta, né? Sim. E a gente ia falar, ah, não, eu não preciso cuidar, só eles que são importantes. Eu não sou importante, não, você é importante. A sua voz é importante. Nós precisamos quebrar essa crença e entender que se você fala, se você utiliza a sua voz
e a sua fala como principal meio de comunicação com as pessoas, você pode e merece melhorar as suas habilidades comunicativas. E assim, ó, Tati, eu não sei porque as pessoas fazem algumas certas confusões, achando que voz e fala é a mesma coisa. Como é que você vê isso, assim, até para a gente que está aqui na live da Família 6? Deixa eu fazer uma parte aqui, pessoal. Vamos compartilhar, vamos levar mais à frente esse tema sobre voz. Então, se você está aqui no Instagram, envia essa live para 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Se você está aqui no YouTube, compartilha, curte o canal, compartilha essa live com outros grupos, com professores, com pessoas que usam a comunicação, mas também com pais, com mães. Por quê? Porque muitas crianças também podem ter um espaço seguro para olhar para a sua voz. Então, vamos fazer uma contribuição agora com a Tati. O Wilson falou que a tua história é linda e a Elisângela falou que você está linda de rosa. A Melissa falou que acha que precisa disso. A Melissa é uma professora doutora na área de alimentos e passa 40 horas trabalhando com voz, né? Com sala, com alunos, com comunicação. Então, na verdade, né, gente, vamos ficar entre nós, né? Quem que não trabalha com voz? Quem que não trabalha com comunicação, né? A maioria das pessoas usam muito. Algumas pessoas usam um pouco menos, por exemplo, as pessoas que trabalham em atividades talvez de produção, que elas não podem falar e tal. Mas mesmo assim, todo mundo usa a voz, né? E tem pessoas, né, que se não usam a voz profissionalmente, elas usam para se comunicar em casa, com os filhos, com o marido, com o ambiente familiar. E a nossa voz, a nossa fala nesse ambiente, ela é muito importante. Você se autoconhecer, conhecer o seu padrão. Porque a nossa voz e a nossa fala transmite emoções. E as nossas emoções, às vezes, a gente não percebe. A minha filha mesmo, tem hora que ela fala assim, mamãe, você tá brava? Eu falei, não, filha. A minha fala sempre, gente. A voz diz que você tá brava. Então, às vezes, a gente tenta disfarçar, mas a gente não consegue. Teve um dia que eu estava deitada. A nossa equipe, desculpa, Tati, te interromper, a equipe de trabalho, os líderes, quantas vezes deixam de comunicar com assertividade porque a equipe acha, e nem sempre é verdade, né? É só o tom de voz que a gente usa, a forma que a gente fala, nem sempre a gente está bravo, mas os outros acham que a gente está bravo pelo tom da voz que a gente usa, né? Desculpa, te cortei, tu quando a tua filha? Não é, Você ia então, contar mais história. É esse tom de voz que a gente usa. Eu estava deitada e eu estava com a minha cabeça encostada na parede e eu já vou explicar para vocês a nossa estrutura vocal. Então eu estava numa posição estranha. E ela me perguntou uma coisa e eu falei, não. Ela falou, nossa, mamãe, você está brava? O que eu fiz? Eu falei, não, filha, eu não estou brava. É que a sua voz falou brava. Porque toda a minha estrutura, eu estava numa posição onde que a minha voz ficou muito grave, muito grossa. Então, na hora que eu falei não, ela já, opa! Só que aí, Ju, vem os bloqueios, a visão sistêmica, porque tem pessoas que já são moldadas pelo tom de voz do outro. Se o outro já falou um pouquinho mais bravo, ele já trava, já fica com medo, já cria, né, interpretações. Nossa, eu não vou falar, nossa, ele tá bravo, será que eu fiz alguma coisa? Então, às vezes o tom da nossa voz inibe as pessoas, assusta as pessoas, gera ansiedade, gera medo. E a gente nem percebe que a gente fez tudo isso. Então, qualquer pessoa pode melhorar a sua voz. Até para falar com o filho, com o marido, com a sogra, com o pai, com o vizinho. A sogra é bom. Né? E aí me fala, tem diferença entre voz e fala? Tem sim. O que é voz e o que é fala? A voz e a fala, elas acontecem ao mesmo tempo, mas elas não são a mesma coisa. A voz, ela é um som produzido aqui nas nossas cordas vocais que ficam aqui no pescoço. A nossa fala é o som que a gente produz, são as palavras. Cada palavra tem um som diferente, tem um movimento de lábios e língua diferente. Eu vou falar um pouquinho sobre voz. A voz, ela é um som produzido pelas nossas cordas vocais, situadas aqui no pescoço, na laringe. Então, se vocês colocarem a mão de vocês aqui, ó, no pescoço, e falarem a letra A. Vamos lá, pessoal, em casa. Eu vou fazer aqui, vocês vão ter que fazer aí. Vai.
Ah, Ah, ah. vocês perceberam uma vibração aqui no pescoço? As nossas pregas vocais, elas que vibram. Elas são dois pedacinhos de músculos que ficam na nossa garganta. Então, o ar que sai dos pulmões passa por elas e gera uma vibração. Essa vibração gera um som. Esse som é a nossa voz. Por meio da nossa voz, identificamos idade, sexo, tipo físico da pessoa e também ela é um dos meios mais fortes para nos apresentar características da personalidade da pessoa e do estado emocional. Teve uma situação que eu tive um problema com o meu espelho aqui de casa, eu liguei para a moça, olha, eu preciso que vocês voltem a arrumar, tá colocado, e ela estava me enrolando. Eu vou, mas eu estava sentindo pelo tom de voz dela que ela não ia vir, porque eu já tinha pago, estava tudo certo. Aí eu vou qualquer dia, vou ver na minha agenda. Aí eu peguei e falei para ela, olha, a impressão que você está me passando é que eu não sou importante para você, que eu não sou mais prioridade, e que você não vai vir amanhã conforme você está me dizendo. Aí ela falou assim, mas por que você está falando isso? Porque você está me passando isso pela sua voz. Conclusão, no outro dia, 8 horas da manhã, eu estava aqui para arrumar meu beijo. Então, a voz transmite. Aí temos alguns tipos de vozes, né, Ju? Temos a voz rouca. Pessoal, vai se enquadrando na voz, escreve aí qual que é a tua para eu saber. E para a Tati também. Tá. A voz rouca. E eu vou falando a voz e vou tentar imitar, tá? Porque assim. Tá. Então vamos começar de novo. Então fala aí da rouca. Temos a voz rouca, que é aquela voz que tá enroscada, né? Que parece que tá pesada. Temos a voz soprosa, que você vai sair, sai um monte de ar junto. A voz sussurrada, que eu falo, parece que eu tô cochichando. Temos aquela voz que é comprimida, que é uma voz apertada pra sair. Temos a voz tensa, onde você fala e tem toda uma tensão no seu pescoço. Aí você fala assim, você está nervosa? Não, eu não tô nervosa. Gente, eu me divirto com ela na mentoria assim o tempo inteiro. Temos a voz infantilizada, que é aquela voz de uma pessoa grande, um adulto, e ele fala igual uma criança. E aí você imagina que é uma criança, você vai ver um cara, é uma pessoa de 2 metros de altura. Não é? Temos a voz monótona, que a pessoa fala assim, você está feliz? Sim, eu estou feliz. Você está triste? Sim, eu estou triste. Temos a voz nasal, que é aquela voz que sai pelo nariz. Então, eu estou falando e tudo sai pelo nariz, o ar sai pelo nariz. Tudo sai aqui, parece fanho. Temos aquela voz pastosa, que ela vai falando e fica assim, muito pastosa, muito mole. Então, isso são tipos de vozes, isso chama qualidade vocal. A gente pode melhorar essa qualidade vocal, precisa ser avaliada, né? Então, a gente pode melhorar. Às vezes, só alguns ajustes, a gente já consegue melhorar essa qualidade vocal. Tati, então toda voz ela pode ser treinada, né? Diferente. Ela pode ser. Porque assim, cada um de nós tem um objetivo com a nossa voz. Mas o principal, né, é a gente se sentir bem com os nossos próprios áudios. E eu dou uma dica, pessoal, para vocês, que eu aprendi com a Tati, que é volte e escute o teu áudio. Né? Eu sei que tem um monte de gente que já faz isso, mas agora escuta o teu áudio percebendo a tua voz. Né? Percebendo o tom de voz, percebendo a forma de voz. E isso é muito importante para que você comece a reconhecer a tua voz. E cada expressão de voz, né, Tati, eu também aprendi contigo. Gente, eu aprendi muita coisa com a Tati, muito legal, né? E depois tem uma pergunta aqui da Kátia, da Kátia, ela pergunta, voz tem a ver com a personalidade? Vou deixar essa para você responder. E aí eu já queria te emendar outra pergunta, Tati, na sequência, não sei se você já pode falar, porque nós temos muitas pessoas aqui. A Tati, tu é de São Paulo, né? A gente não falou com o pessoal. Eu sou daí, eu nasci em Campina da Alegria. Eu moro Aonde mesmo?
Campina da Alegria, Vargem Gente, não faz. Ah, Vargem Bonita, eu já ouvi falar. Campina da Alegria, para mim, é novo. Então, É mas uma mora em São vila, Paulo, né? é uma vila onde tem Ah, uma fábrica de papel da celulose Irani. E é ótimo. de papel. E mora agora em São Paulo, né? Moro há 20 anos aqui. Você me conheceu em São Paulo, né? Conheci aí, aqui. Aí, né? Então, a Tati é minha mentorada é de São Paulo. Ontem a gente teve a Annelise, que é do Rio de Janeiro. Para vocês verem, gente, que eu tenho clientes de vários lugares do Brasil e de fora do Brasil, né? Mas a Tati está em São Paulo. Tati, então, se você é daqui, você sabe que a gente fala às vezes o ERE, né? Nós temos a questão do ERE, a questão do sotaque. As pessoas falam, tu não é daqui, né? Quando eu vou para São Paulo, tu não é daqui, né? Um pouco porque é branca que só, né? Outra pouco porque daí pega pouco sol, né? E outro pouco porque pela forma como eu falo. As pessoas, do jeito que tu fala, tu não é daqui. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre sotaque e regionalismo também, se der tempo, né? Tá sim. Eu vou responder a pergunta dela lá sobre a personalidade. Sim, Show. a nossa voz, ela mostra a nossa personalidade. Só que às vezes a gente quer esconder a nossa personalidade. Então a gente muda o nosso tipo vocal por medo, por insegurança. Então, ela tem que mostrar quem nós somos, a nossa personalidade. Então, às vezes, uma terapia fonoaudiológica vai te ajudar a encontrar o verdadeiro padrão vocal que você tem. E com isso, você consegue encaixar a sua personalidade, quem você realmente é. Eu falo isso por experiência própria. Eu sou esta pessoa que vocês estão vendo, autêntica, gosto de falar com as mãos, faço bastante expressão, falo com as mãos, faço bastante expressões na hora da fala. Só que isso eu já tinha recebido muitas críticas no passado, lá desde a infância. Então, para mim, uma pessoa bem comportada, contida, era o padrão ideal. Então, como que eu comecei a ser contida? Na voz. Você quer alguma coisa? Quero. Não, não quero. Oi, tudo bem? Olha meu padrão de voz como eu já mudei. E só que esse padrão de voz, quando eu queria falar algo mais alto, eu fazia assim, eu agudizava. Em vez de eu subir e falar assim, eu fazia assim, não, eu agudizava e voltava ao meu padrão. Era uma coisa muito engraçada. E eu sofria bullying por isso. Daí as pessoas falavam, para de agudizar, para que fazer assim? Porque eu não estava usando o meu padrão de voz. Eu estava mudando o meu padrão de voz para ser o que o outro queria que eu fosse. Vivi por muito tempo com esse padrão de voz. Até que teve uma época que eu estava fazendo um protocolo de avaliação vocal e eu estava testando programas de voz. Quando eu fui ver a minha voz, estava muito ruim, muito falha. Só que as pessoas sempre falavam, Tati, você agudiza, que voz estranha é essa? Mas para mim, não. Estava ótimo. Quando eu vi nesse programa a minha voz, eu falei, tem problema, não tá legal. Aí eu procurei uma fono para resolver o meu problema vocal. Falei, olha, tá tendo muito ruído, não é essa minha voz. E aí eu fui com aquela vozinha que hoje eu nem consigo fazer. Aquela vozinha assim. Ai, eu preciso resolver meu padrão vocal. A minha voz está agudizando. E eu falei nesse tom. Ela falou assim, Tati, mas você não tem nenhum problema. A sua voz está normal, porque eu estava contida. Aí teve uma outra sessão onde eu falei, mas eu gosto muito de... A hora que eu comecei a falar mais alto, a minha voz começou a agudizar, subir e descer, subir e descer. Ela falou, não, já vi o problema seu aí, vamos melhorar. Ela me deu umas cartas para eu ler. E aí, tipo assim, ai, a casa é maravilhosa. A frase era essa. E eu li, a casa é maravilhosa. Nesse tom de voz. E daí eu falei assim, mas eu posso ler diferente. A casa é maravilhosa. A hora que eu li assim, ela falou, peraí, temos dois padrões de voz diferentes. Qual que é o seu? Eu falei, é o segundo. Ela falou, e por que você usa o primeiro? Eu falei, é para eu ser mais boazinha. Ah, então não, parou. Usa o segundo padrão de voz e vamos focar nele. Ajustar. Ajustar. Conclusão. Fui na próxima sessão, ela falou assim, isso já está de alta, não precisa mais vir aqui, você já resolveu o seu problema.
Então, e complementando aqui, depois que fala do sotaque, a questão da personalidade, gente, tem sempre um ganho secundário na expressão da voz. Então, por exemplo, quando a gente está no padrão de vítima, pode perceber, você já faz uma voz mais de vítima e a voz do agressor, quem quer ser ouvido, quem quer espaço, quem quer lugar, muitas vezes muda o tom de voz e agride. Então, agride com a voz. Então, a vítima e o agressor sempre estão em uma dinâmica de voz. Então, a personalidade, nós temos personalidades mais de psicopatia, tem diversos tipos de personalidade, eu posso fazer uma live para vocês sobre personalidades, mas assim, se a gente pensar na visão sistêmica, a vítima e o agressor, a voz é muito usada, né? Tanto que quando nós vamos brigar, nós aumentamos a voz, né, Tati? É. E aquilo, né? E Pode falar. pode falar, não é isso? Não, você é aquilo, né? Quando você mudar o seu tom de voz, com quem você vai se parecer menos, né? É Ela aquilo. lição de casa direitinho, né, gente? Olha, não é lindo ela falando sobre voz e saber que ela não queria, ela entendia que ia descobrir algo tão maravilhoso no propósito de vida dela, mas esse é o propósito, né? É tão leve falar sobre voz hoje, vendo você falar, Tati, como tua mentora, e o pessoal que está aqui pode dar um feedback também, é tão lindo isso, né? Então, e eu estava montando, né, o conteúdo dessa live, e aí, vendo dessa parte sistêmica, eu lembrei muito, assim, que as pessoas falavam assim, a sua mãe não falava, a sua mãe, ela ficava muito quieta, e veio muito isso, né? Então, e aí, talvez eu quisesse honrar minha mãe e não falar no silêncio dela, né? Porque hoje a minha mãe já mora lá no céu, então, e ela era uma pessoa muito quieta. E as imagens das pessoas têm essa imagem dela. E talvez eu quisesse honrar ela com o meu tom de voz mais comportado. Mas não sou eu sou espalhafatosa, eu gosto de falar e eu gosto de me expressar, né? Essa sou eu, e eu honro ela assim hoje. E eu acho que o legal, Tati, é assim, ó, nós temos uma voz que é nossa, que nos marca, que nos registra. E é essa voz, essa autenticidade que quando a gente faz uma consulta, quando a gente faz a Tati, ela trabalha com atendimentos clínicos e também com mentoria, que é para quem quer fazer lives, trabalhar com treinamentos, né? Que esses produtos que ela estruturou, né, durante o processo de mentoria dela. Também vai ser uma águia, também está na turma 3 do Impulsione, né, Tati? Você vai Então, continuar comigo. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito grata em ver o teu nome nos inscritos, né, para a turma 3, porque, gente, realmente, assim, ó, quando a gente começa a olhar para a nossa vida, quando a gente começa a desenhar o nosso produto, né, isso que a Tati já tem um produto, e mesmo assim ela disse, não, eu vou continuar em treinamento, né, eu fiquei muito feliz quando vi o teu nome. E Tati, assim, ó, quando a gente descobre qual é a nossa voz, a gente começa a se colocar no mundo de uma forma autêntica e de uma forma que realmente faça sentido, que seja leve, porque se for pesado, gente, nós vamos ter problemas no futuro de comunicação, né? Nós vamos ser pessoas mais idosas com dificuldade de comunicação. Eu tenho algumas perguntas para ti, Tati. Você ainda não falou do sotaque e a gente já está com 40 minutos de live, tá? deixa eu falar rapidinho, antes de Então falar de fala sotaque. rapidinho, depois eu leio as Eu, perguntas. eu preciso falar de fala. Então, eu falei Ai, sobre voz, e agora eu vou falar de fala. O que é a fala? A fala é o movimento que a gente faz com os nossos lábios, línguas, dente e céu da boca para pronunciar as palavras. Cada movimento que eu faço, eu produzo um som diferente. Só que, se eu não faço esses movimentos adequadamente, eu posso comer o som das palavras e tornar elas ininteligível e com dificuldade de compreensão. Ó, não dei risada, ou dei risada se vocês quiserem, mas eu preciso fazer isso. Vocês vão ver a palavra pato. A palavra pato, eu faço o quê? Olha os meus lábios, eu fecho eles, pá, eu junto eles, e para falar a palavra A, eu abro a boca, ó, pá. Para falar a palavra T, o que eu vou fazer, ó? T, eu abro meus lábios e eu coloco a minha língua atrás dos dentes, ó. T, tem. E aí, a hora que eu faço a vogal E, eu abro a boca, ó. E, que eu falei patê, não é? E o pato, ó, o. Então, temos movimentos diferentes. A língua, ela fica em posições diferentes.
Imagina se eu falar assim, ó, pato, 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 pato. Começa a ficar inteligível. Então, eu preciso articular bem e fazer cada movimento diferente para que a minha fala fique compreensível. Só que aí tem pessoas que têm dificuldade em pronunciar um som ou outro. Então, às vezes, a gente precisa fazer uma terapia, alguns ajustes, para ensinar a pessoa a produzir aquele som, que isso também é possível. Eu posso treinar, eu não sei fazer um som, eu posso treinar a pessoa para fazer aquele som. Quem fala muito rápido se embola às vezes para falar, porque emenda uma palavra na outra e não entende. Eu falei gato, eu falei bato, falei barata, falei batata. Então tem muito isso. Aí o sotaque, Ju, que você me perguntou. O sotaque, ele não é uma alteração de comunicação. Temos que ter muito cuidado ao apontar o sotaque como um problema, quando essa não é a queixa principal. Isso pode ser considerado até um preconceito. O sotaque, ele é uma característica que identifica a origem da pessoa. O sotaque, ele transmite a mensagem de qual é a origem do falante, que nem você falou, quando você veio para São Paulo. Já sabe de onde você é. A sua característica, a sua origem transmite através do sotaque. E os sotaques, eles são diferentes em cada região do Brasil. Por quê? Devido à influência dos colonizadores diferentes, que se instalaram em regiões diferentes do Brasil. Cada colonizador que veio para o Brasil tinha uma cultura, uma língua, uma forma de falar, uma entonação, uma melodia diferente. E eles chegaram aqui no Brasil e se misturaram com a população já existente. Na região sul, a imigração maciça foi de italianos, alemães, portugueses, poloneses, japoneses, dentre outros, e eles se juntaram com quem? Com a população indígena. Não foi? E criou-se o sotaque típico daí. Tem alguns sotaques que se destacam mais do que os outros, alguns sotaques que chamam mais a atenção do que os outros, porque é a quantidade de exposição auditiva que a gente está nesse sotaque. O meu sotaque, ele é de São Paulo, do interior de São Paulo. Então, vocês devem estar achando diferente, porque o meu sotaque é do estado de São Paulo e do interior ainda, não é o paulistano. Você falou do R, eu falo porta. O meu R, ele não é nem o R lá atrás, que eu já vou explicar. É o R onde que eu dobro a língua para trás, assim, é uma coisa muito louca, né? Então é um sotaque um pouquinho mais pro caipira, assim, o que eu tenho hoje. Mas se eu for aí para os dias, eu já tô com o sotaque dali. O sotaque, ele pode ser trabalhado. Até atores. Você pode ver que às vezes o ator, ele precisa aprender um sotaque novo para criar um personagem. É verdade. O jornalista, ele precisa às vezes suavizar o seu sotaque, porque tem sotaques que são muito fortes. E aí, o que tem que se destacar? O conteúdo da mensagem e não o sotaque. Quando o sotaque chama mais atenção que o conteúdo da mensagem, não tem problema. Trabalhar, principalmente no jornalista. E aqui, Tati, se você me dá um minuto, eu preciso fazer uma intervenção de carreira, gente. O que acontece hoje com a tecnologia, com essa possibilidade do home office, de a gente trabalhar para qualquer empresa, em qualquer lugar, a gente atender qualquer cliente, em qualquer cidade, né? Então, isso, a comunicação, se o nosso sotaque, ou se a gente fala de uma forma, por exemplo, com um R só, que tem uma, você pode ser julgado por isso, você pode perder uma oportunidade profissional porque você não tem uma comunicação. Então, é possível a gente administrar. Então, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão assim, de que isso sim pode interferir. Veja, se o jornalista que está passando uma comunicação em nível nacional, ele precisa para aquela profissão, então, dependendo da profissão,
não, dependendo da escolha que você faz, é importante você olhar para essas questões. Não, eu não quero olhar, tá tudo bem, só que aí tudo, eu gosto muito de trabalhar sempre com os meus mentorados, que tudo tem ganhos e perdas, né? Então você não é obrigado a nada. Agora, se você escolhe não olhar, por exemplo, para o seu processo de comunicação, se você escolhe não trabalhar a tua comunicação, você vai pagar um preço por isso, porque, por exemplo, se eu falo com uma pessoa de outra região que fala os dois R's corretamente e ela está buscando contratar o meu trabalho e eu falar um R, eu vou perder credibilidade. Então, talvez eu perca um processo de venda, mas assim, eu não quero trabalhar isso, tudo bem. Então, você tem que estar consciente de que isso vai acontecer, né? Porque muitas vezes a gente não quer, por quê? Porque a gente não quer se parecer melhor que a nossa família, que aí vem as questões sistêmicas, né, gente? Eu tenho um monte de pergunta para ler aqui para ti, Tati. Acho que depois tu fecha e a gente vai lendo. Um adendo aqui, que eu achei muito interessante isso, né? O sotaque neutro que eles falam que é o sotaque mais aqui de São Paulo e Rio, porque as mídias que a gente está exposta, nacional, são São Paulo e Rio. São Então, Paulo e esse Rio. sotaque que eles consideram um sotaque mais neutro. Então, se você quiser trabalhar o seu sotaque, a gente vai tentar adaptar, né? Assim, deixar esse sotaque mais neutro, auditivamente. Mas aí que está uma situação interessante. Você vai aprender um novo jeito de falar. Você não vai excluir o jeito que você tem. E aí você escolhe aonde você quer falar. Dentro da minha casa, eu falo o R, eu falo do jeito que eu falo, porque eu me sinto incluída lá. Agora, no ambiente de trabalho, eu vou escolher falar desse outro jeito porque eu preciso falar assim. Então, isso é possível, Tati? Eu consegui mudar de ambiente, mudar de voz? Isso tem a ver com ouvir? Porque muitas pessoas falam não, mas aí, um Ju, deixa eu fazer uma correção para você. Eu não vou mudar de voz, eu vou mudar a minha fala. Ah, entendi. Entendeu? Essa é a diferença, né? É que nem eu falo para você. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A rainha de Araiva roeu o resto. Você tá vendo que eu tô variando? Eu posso mudar? Então eu posso ter esse controle. É que eu falei para você, eu vou aí para o sul, para minha família, 2 dias, eu tô falando leite quente, dá dor de dente na gente. O meu marido fala assim, mas como assim? Ontem você tava falando normal, hoje você tá falando assim? Falei, deixa eu me sentir incluída. Tô aqui no meu lugar. Deixa. Quando Tô eu no meu voltar, mundo. tô no meu mundo. Gostei disso. Então, você pode. Mas aí, Ju, vem o quê? Vem aí a lei do pertencimento. Você tem que pensar que você não vai excluir seu sotaque, você vai incluir. Então você agradece o seu sotaque, todo o aprendizado, e fala: pai, mãe, eu só vou incluir algo a mais, algo novo, porque eu preciso disso, isso é importante na minha vida profissional e eu quero fazer isso. Mas eu não deixo de ser seu filho, minhas origens continuam aqui, só que a partir de agora eu quero aprender um novo jeito. Trabalhar isso tudo, você também trabalha isso, né, Tati? Durante as mentorias, durante os teus atendimentos, tu também faz esses movimentos, né, com o teu cliente. Uhum. Deixa eu falar do R aqui, deixa eu Sim, ver. fala do R, daí depois nós vamos ler as perguntas. Existem 2 tipos de R's normais, que a gente mais fala. É o R fraco e o R forte. O R fraco é o R que a gente faz com a ponta da língua atrás dos dentes, que é o ra, re, ri, ro, ru, que é o R de prato, o R de cadeira, o R de cara. E existe o R forte, que é o que a gente faz lá na garganta, que é o ra, re, ri, ro, ru. O R fraco não tem muita variação. Todo mundo fala ele. Agora, o R forte que tem essa variação. Que eu falei para vocês, que o meu R aqui é o porta, onde a minha língua dobra para trás, que é o R retroflexo. O R de vocês, que é o de caro, que em vez do R ir lá atrás na garganta, ele vem para frente, que fica sendo o R fraco. Então, esse R forte é o que tem mais variações e é o que muitas vezes as pessoas se incomodam de ouvir. Esse é o som do R, que é o carro, é um som que sai lá da garganta. Por exemplo, cachorro, porta, mar,
rua, rei, é um R que sai lá na garganta. E não é um R que dobra a língua, igual eu estou fazendo, que o meu R é caipira, e nem o R de cachorro. Só que aí você fala assim, Tati, é muito fácil. Ué, você tá falando aí, eu vou tentar fazer. Não é assim. Você tem que ter um treino, você tem que ter uma terapia, você tem que ter uma intervenção para instalar esse R, porque às vezes você não tem esse som instalado, e automatizar, você treinar ele, né? Então, primeiro precisa reconhecer quais são os teus R's, depois você precisa treinar para que depois ele vire, então, realmente um hábito e você saiba gerenciar e usá-lo como você quiser, aonde você quiser, né? Você quiser, isso. Isso é liberdade de comunicação, né, Tati? E se você se sente mal com isso, porque às vezes você não se sente e tá tudo bem. Agora, se você se sente mal, você pode melhorar, né? Porque que nem tem relatos de pessoas que elas falam assim, até de uma professora daí, que ela foi trabalhar no Rio de Janeiro. O sotaque dela estava atrapalhando a sua comunicação com os alunos. Por quê? A forma dela falar estava se destacando mais do que o conteúdo que ela precisava ensinar. Então ela falou, não, eu preciso melhorar isso. Eu preciso de um, né? Partiu dela. E hoje em Eu dia, gosto como de trocar, gente, a palavra preciso, né, Tati, se tu me permite, por mereço. Eu mereço olhar para minha voz, eu mereço cuidar da minha voz, eu mereço, né? E assim, gente, para nós que estamos em live, que ficamos horas falando ou em sala de aula, esses dias eu trabalhei em um curso de pós-graduação, e nossa, foi sexta-noite, sábado de manhã, sábado de tarde, 4, 5 horas seguidas, né? Porque eu falo bastante, né? Chega um momento que os alunos falam, professora, tem intervalo, né? Como eu tô desacostumada com graduação, eu só tenho intervalo, dá para ir no banheiro, dá para ir no banheiro. Então, mas eu tocava diretão. E aí a voz e os professores, eles passam muito por isso, porque eles ficam horas, né? O sol chegou, gente. Vamos deixar assim, tá? A Tati estando bem é o que importa, é ela que vocês têm que ouvir hoje. Então, tem tanta coisa para olhar com a voz, né, Tati? Eu aprendi muito com você durante o processo de mentoria sobre voz, né? A gente sempre acaba aprendendo muito com o outro, né? sim. E assim, que É nem isso. você falou, né, Ju? O mundo online hoje. E você está numa região do país e você se relaciona com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro. E dependendo do conteúdo que você fala, o seu sotaque não vai ter nenhum problema. Mas dependendo do que você está falando, o que você fala pode virar motivo de piada, passar a impressão de que você não domina o assunto, não passar credibilidade nem segurança. E às vezes a gente passa a imagem de uma pessoa que a gente não é, só por causa do nosso sotaque. Porque o Olha só. está ouvindo. Então você pode aprender uma nova forma de falar. E você utiliza isso quando você quiser, da forma que você quiser e quando você achar conveniente. Ok. Que legal, Tati. E essa conveniência é o que eu chamo de liberdade, né? Comecei a chamar agora, porque aprendi isso contigo, tá? Liberdade de voz. Tati, deixa eu ler um pouquinho das perguntas, não vai dar para a gente seguir tudo, né, que nós havíamos planejado, e é muito, porque você viu quantas pessoas têm necessidade desse conteúdo, né, a gente está aqui em várias pessoas, muito obrigada, pessoal, por nos acompanharem, estamos em mais de 40 pessoas, se a gente somar Instagram, Facebook, YouTube, Tati, porque realmente é um tema de muita relevância, e aí isso mostra o quanto você está no teu caminho certo, né. Vamos olhar aqui, ó, a Melissa fala que a voz dela é nasada, então, Melissa, dá para trabalhar isso, né? E a Melissa, como professora, é muito importante trabalhar. A Júlia pergunta: sei que não dava para falar nem na fila do mercado, porque o vizinho pedia se eu não era daqui, né? Quando ela estava na fila do mercado, as pessoas pediam para ela. A Maria fala: conheço bem a voz, deve ser algumas que você estava imitando, é que eu voltei, tá? A Elisângela pergunta: e os tons de voz que nos irritam? Gente, aqui deixa eu fazer uma visão sistêmica e a Tati já fala sobre o ouvir. O que acontece? Tudo que me irrita no outro está em mim. Anota isso. Tudo que te irrita no outro está em ti. Como assim, Juliana? Eu não falo assim. Tá, tudo bem, tu não fala, mas às vezes uma mãe, que a sua mãe falava assim, ou a sua vizinha que falava assim, ou algo sistêmico, né? Por exemplo,
O meu pai teve um relacionamento fora do casamento. Meu pai não teve, tá, gente? Não que eu saiba. Meu pai teve um relacionamento fora do casamento e assim que falava a mulher com quem ele se relacionou, mesmo que eu não a conheça, aquilo tá dentro de mim, que são as histórias ancestrais. Então, tudo que nos irrita no outro e na voz do outro está com a gente. Mas Juliana, ele fala mesmo. Ok, ele fala, mas o que o outro faz é uma coisa. Você dá poder para o que o outro faz, isso é outra coisa. Uhum. Tati? É bem isso. É bem isso, Ju. Tudo que irrita no outro está dentro de mim. E eu não posso melhorar o outro, eu posso me melhorar. E através do meu modelo, né, da forma que eu faço, eu posso influenciar o outro, que ele também pode melhorar se ele quiser, mas através dos meus exemplos, né? Então, Verdade. é igual comigo. Falavam que a minha voz era muito estranha, e para mim estava tudo resolvido. Então, tem que partir da pessoa querer melhorar. Eu sempre digo nessa, Tati, às vezes as pessoas riem de mim, que na tua sombra está a tua luz, e você é a prova disso, né? Na sua sombra está a sua luz. Tem alguém aqui que falou que lembrava, eu agora não vou achar o nome, mas quando você estava falando que lembrava que você falava de outro jeito, né? Que a tua voz era diferente. A Elisângela pergunta: um homem com tom de voz mais fino, o que seria? Precisa ter uma avaliação, primeiro de um otorrino, depois de uma fono, para ver se tem alguma alteração orgânica nas pregas vocais que influencie esse tom de voz, ou se é mesmo algum ajuste, é algo de inadequação vocal. Então, precisa fazer uma avaliação para ver onde que está a dificuldade aí para fazer o ajuste. Pode fazer, você também faz algumas avaliações, né, Tati? Uma das coisas que a Tati faz, gente, é avaliar. Então, você pode marcar uma sessão de avaliação para ver se tem algo na tua voz e algo que você quer trabalhar também, né? Então, essa é uma das coisas que você faz antes de a pessoa escolher fazer terapia contigo ou escolher a própria mentoria, né? Isso. Que cada uma tem um caminho diferente, né? É. A Ivane fala: meu marido fala muito pouco. Bom, ele pode falar muito pouco porque é a personalidade dele e ele é uma pessoa simplesmente mais analítica. Então, gente, por exemplo, quem tem um perfil comunicativo, e os meus mentorados de carreira eu trabalho muito análise de perfil, tá, gente? Tem pessoas que têm o perfil comunicativo, tem pessoas que têm o perfil planejador e analista. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho se ele tem dificuldade na fala, que aí eu vou deixar para a Tati, ou se ele realmente é o perfil dele. Né? E a gente aceitar as pessoas com o perfil que elas têm, né? Às vezes ele só é assim. Uhum. É isso mesmo, às vezes ele só é assim, tá tudo bem para ele. Né? Para ele não tem nenhuma dificuldade. Ou se tem e ele quer melhorar isso, né? Aí depende muito do que ele quer e do que ele tem, né? E porque às vezes assim, nós mulheres temos a tendência de achar que o marido tem que falar bastante, né? Ou que temos que discutir todas as coisas. O homem, gente, pensa diferente da mulher. Ele olha e diz assim: discutir o quê? Tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Tu já falou, tá falado, né? Então, essa tendência de a gente entender que o perfil masculino e o perfil feminino são diferentes. A Elisângela fala: eu vejo que eu oscilo no tom de voz no tom de voz dos meus pais. Meu pai bem comunicativo e fala alto, e a minha mãe uma voz mais macia, às vezes meio para baixo. Caiu a ficha aqui, que legal, Elisângela, que bom que caiu essa ficha, no sentido de. E é isso, né? Quando a gente vai fazendo um processo de voz, vai caindo muitas fichas. Eu também já sou consteladora há muito tempo, há um bom tempo, né? Consteladora coaching, e quando eu fui trabalhar a voz com a Tati, eu descobri muitas coisas sistêmicas por trás. A Júlia fala, e sobre a velocidade? Fui fazer um vídeo e me acho falando muito devagar. Preciso acelerar o vídeo para me gostar. E ai, para se gostar é complicado daí, né, Tati? Enquanto você vai Então, explicando, eu vou colocar carregar minha bateria, tá? tá. Você pode se gostar trabalhando a sua velocidade de fala. Você pode treinar uma velocidade de fala mais rápida. É possível fazer isso também. A gente pode treinar a falar mais rápido. É uma das formas de terapia também. Uma velocidade de fala adequada, porque uma velocidade de fala monótona gera desatenção e cansaço em quem está escutando. Né? Da mesma forma que uma voz muito rápida, quem fala muito rápido, o que, que acontece? Isso é cansativo, o ouvinte não tem tempo para refletir o que foi falado. Então, é uma voz adequada.
Mas tem como regular, né? Júlia, acho que tu vai ser colega da Tati, hein? Olha só, quem sabe ainda vocês podem ser anjo uma da outra. Isso só no primeiro dia de aula de mentoria que vocês vão entender um pouco mais sobre essa loucura do anjo, que é uma loucura maravilhosa, né, meninas? Variância, deixa eu ver aqui. Nossa, eu mandei bastante, desculpa. A Marielis fala, conheço bem essa voz, tá? A Marielis que falou da sua voz. Me manda essa. Deixa eu ver. Me perdi, gente. Só sinto muito. Mas eu já acho aqui as outras perguntas. Júlia, sua voz é macia. Eu gosto. Você é calma. Obrigada por responder. Mas tinha mais uma pergunta aqui que eu queria ter respondido. A Jaque fala que ela também mudou muito a voz. Ela também morou em São Paulo, a Jaque. Hoje ela é de Caxias, ela mora em Caxias do Sul. E ela também, hoje há 4 anos do Rio Grande do Sul, ela já fala diferente. Gente, nós mimetizamos as vozes, né? Nós copiamos as vozes, nós copiamos as pessoas, nós copiamos os jeitos, tá? No Barras a gente chama isso de mimetização, onde eu começo a fazer. Então, e tem inclusive processos muito legais para a gente soltar isso, né? Todo o processo de corpos, para a gente soltar essas cópias que a gente faz, para a gente encontrar a nossa autenticidade, né? Que é na autenticidade que a gente acha a diferença. A Léo fala, eu tô aqui caiu fichas, estou honrando a minha mãe, vamos rever isso. Olha só que lindo! É muito legal, né? Tati, eu acho que eu não consegui responder todas as perguntas porque eu perdi, mas para a gente fechar, assim, por onde começa? O que tu sugere? Porque eu acho que o mais desafiador é a gente saber a nossa voz. Sabe, assim, eu estava pensando aqui, eu falei, nossa, eu acho que o desafio é a gente reconhecer a nossa voz, né? E reconhecer o que tem nela. As pessoas, assim, falam muito, eu não gosto de me ouvir, eu não gosto de ouvir meu áudio. E essa voz que você ouve no áudio é a sua voz verdadeira. A sua voz que você se auto-escuta, ela é diferente, porque você se escuta por dentro. Então, quando você grava um áudio e se escuta, essa é a sua voz que todos vão escutar. Essa é a sua fala que todos vão escutar. Então, você precisa se autoconhecer, entender, ter essa percepção de como é a sua voz e o que você quer melhorar nela. E é possível melhorar, sim. Aí tem o meu produto, né, Ju? Que é uma mentoria de voz e fala, onde eu ajudo o meu cliente a melhorar e aprimorar a voz e a fala, conquistando, assim, mais clareza, segurança, confiança no momento de se comunicar oralmente. E qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa que queira melhorar a sua fala, sua oratória, seu sotaque, sua dicção, ou que queira perder a timidez, a vergonha de se expressar, tanto no mundo online quanto no mundo offline. Eu estou aqui para ajudar nessa jornada, através de um treinamento individual, personalizado. Eu te ajudo a entender o funcionamento da sua voz e da sua fala, a organizar os seus pensamentos e ideias, para que você consiga se expressar melhor em cada situação. Que legal, né, gente? Tati, primeiro eu quero te dizer que eu estou muito feliz de você ter encontrado o teu propósito. Vocês perceberam que no propósito a gente tem força, tem leveza? Porque o que a Tati está trazendo aqui para vocês, gente, é só uma palhinha do que ela sabe. Aqui a gente não falou sobre timidez, a gente não falou sobre gagueira, a gente não falou sobre procrastinação, sobre vergonha em falar. Porque o que é a vergonha de se expor, né? Então, a voz, muitas vezes, não trabalhar a voz é um ganho secundário para você não se expor, né? Então, eu não trabalho a minha voz, eu tenho vergonha, logo isso é o meu ganho secundário, eu não preciso me expor, eu não preciso falar para as pessoas que têm dificuldade em se argumentar. Então, assim, tem tanta coisa, né, Tati? Não deu para a gente falar nem 1% do que realmente é trabalhado em uma mentoria individual. E o legal do individual, gente, é porque os treinos, eu mesma, a Tati me passou vários treinos de voz, né, de comunicação, e nesses treinos, assim, para cuidar, para ter uma saúde, né, nós temos que pensar na nossa saúde daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Como vai estar a nossa voz? Né? Então, é um convite para vocês perceberem que fonoaudiologia não é para quem tem problema só. Fonoaudiologia é uma oportunidade de você olhar
para o teu lugar no mundo, para a tua autoestima, para o teu empoderamento, sabe? E eu vou dizer para vocês, gente, eu tinha essa crença, antes de atender a Tati, eu digo para a Tati assim, que ela foi minha primeira cliente fono de mentoria, onde a gente desenhou todo o tratamento, porque eu ajudo a desenhar o método, né, Tati? Sessão 1, sessão 2, e aí para isso eu preciso aprender. Então, assim, eu mesma, gente, olha quanto tempo e quantas crenças a gente carrega, do quanto a fono, ela é uma contribuição para a vida das pessoas, para a autoestima, sabe? Para a negociação, para a liderança. Imagina se você puder olhar a tua voz como líder e você cada vez puder mais se comunicar assertivamente. Eu realmente não tinha essa noção. Então, que é uma noção que as pessoas também têm da psicologia, né? Que eu só vou na psicologia se eu tô doente, se eu sou louco ou se eu não sou normal. Mas eu posso ir na psicologia para me encontrar, para me empoderar. Então, esses movimentos de crenças que a gente carrega, eu acho que esse é o desafio da família 6 e 6, de a gente ser essa expansão de consciência, de a gente levar essas oportunidades para as pessoas. A Melissa está perguntando se pode, Tati, o teu tratamento, o teu atendimento, as mentorias serem 100% online, se isso é possível. Pode. 100% online. Então, é isso, né, gente? Assim, eu posso estar na minha casa, tu tá no teu estúdio, né, Tati? Tu construiu o teu espaço de trabalho, o teu escritório, né? Hoje tu trabalha home office, tem uma filha pequena, construiu todo o negócio dela e todo o trabalho, ainda dá todo o suporte para marido, para que é empresário, então faz todo esse movimento e ainda trabalha com as mentorias e com os atendimentos. E recebe mais, né, Tati? E ela fala... que mais é possível que você não considerou, né? Pois é, isso eu não considerei há 6 meses atrás, para mim isso era surreal mesmo. Gente, é isso por hoje, Tati. Nós precisamos encerrar. Eu acho que eu ficaria até o meio-dia aqui contigo falando sobre voz, fala, e ainda mais legal é que as pessoas ficariam com a gente. Então, tem que acontecer o encontro das 3 turmas, a Melissa fala. É verdade, Melissa. Assim que liberar os encontros, nós vamos considerar a imersão no topo da montanha, né? A imersão das águias, né? Vamos considerar isso sim. A Melissa tem me falado e eu concordo com ela, que é muito legal a gente se encontrar todas as águias. Tá? E vai ter todas as minhas águias individuais que vão ficar, né? Mas enfim, a gente descobre. Então, como que a gente pode fazer para todas as águias se encontrarem? Gente, é muito bom estar com vocês, Tati. Fica comigo até eu desligar tudo. Gratidão. E se você pudesse dizer uma coisa, apenas uma coisa para quem está aqui nos ouvindo e está cheio de dúvidas e se perguntando, e agora? A minha voz é como? Qual é a minha voz? O que eu quero expressar? O que eu quero comunicar? O que eu quero ser no mundo, né? Porque eu descobri, gente, que fazer um movimento é dizer assim, o que eu quero no mundo, né? Que voz eu quero colocar no mundo? Então, para essas pessoas, que dica você dá? Entra no meu Instagram, me chama no direct que eu consigo te ajudar a entender qual é a sua voz no mundo e qual a importância ela tem para você. E que você pode ter 2, 3, 4 formas de falar e você usa essas formas de falar aonde quiser, como quiser e da forma que quiser. Isso é possível. Que legal. E, gente, assim, ó, na dúvida, eu vou dar a minha dica. Marca uma avaliação com a Tati, ela vai fazer uma avaliação profissional, é um atendimento onde ela vai te ajudar a olhar para a tua voz e caracterizar. Talvez tu nem precise fazer, talvez tu precise. É muito isso que a gente buscou construir no processo de avaliação, né, Tati? Então, marca a tua avaliação e aí depois você toma a sua melhor decisão. Mas só na avaliação vocês vão aprender um monte, gente, porque graças a Deus eu sou mentora dela, ela teve que treinar a avaliação comigo, né? Então a gente vai aprender um monte, você vai aprender um monte, ó, assina embaixo. Gente, um beijo no coração, fiquem com Deus, um lindo dia.